Olá, boa tarde para você que nos assiste aqui no programa Mora Sergipe, na TV Atalaia, Record TV, a TV dos sergipanos. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um tema diferenciado e que é novidade no mercado. Nós vamos falar sobre projetos em realidade virtual. Nós vamos falar também sobre projetos comerciais e as suas características. E vamos ensinar como fazer uma mesa posta para a noite de Réveillon. É no programa Mora Sergipe que só está começando. Não sai daí! Você já pensou em ver o seu projeto de uma maneira diferenciada, tendo noção de todos os espaços? Pois é, nós vamos falar sobre realidade virtual nos projetos em arquitetura. Confere aí! Sobre um tema diferenciado que é realidade virtual na arquitetura. E quem vai falar um pouco mais sobre esse assunto é Rafael Tavares e Saulo Pereira. Boa tarde, meninos. Eu quero saber, explica para o pessoal que está de casa o que é essa realidade virtual. Boa tarde, telespectadores da Atalaia. Na verdade, a realidade virtual é uma tecnologia, que surge nos fins dos anos 2000, ali por volta de 2008. Normalmente é encontrada em feiras de games, e ela é uma tecnologia de imersão, ou seja, as pessoas que colocam os óculos virtuais, eles estão inseridos no ambiente como um todo, e esses ambientes são feitos digitalmente, E a gente traz isso para a arquitetura. A gente produz o ambiente digitalmente e aplica ele na realidade virtual. Vocês vão entender um pouco mais para frente. Rafael, agora o que difere esses projetos dos em 3D? Então, a diferença desse tipo de projeto para o projeto em 3D é, na verdade, a apresentação. O projeto 3D normal, ele é uma vista, certo? Como se fosse uma fotografia. E esse tipo de projeto não. É um projeto que você está inserido, você está dentro do ambiente, você tem uma visão 360 de como ele vai ser, como ele vai funcionar e se aquele ambiente serve ou não para você, com todos os fluxos e tudo. Agora, Saulo, me explica, o que é que beneficia o cliente com essa realidade virtual? Bom, boa tarde a todos. Existem alguns benefícios, por exemplo, a compreensão do projeto, que é o principal, na verdade. Porque, por exemplo, atualmente a gente chega para o cliente para apresentar um negócio desse tamanho aqui, com a visão de cima. Alguns clientes entendem, outros não compreendem direito e, óbvio, não é obrigação nenhuma do cliente compreender isso aqui. Mas o que acontece? Mesmo os que compreendem, quando a gente parte para a realidade virtual, tem algumas coisas que a gente não consegue transmitir no papel ou na tela do computador. Tipo a sensação de você estar dentro do espaço, você estar dentro do ambiente já em tamanho real, como se estivesse pronto já. Então, dá para perceber algumas coisas que jamais perceberia no papel. Agora, para um profissional, como é que facilita o trabalho dele com essa tecnologia virtual? Bom, para o profissional vai facilitar em alguns aspectos. Por exemplo, a questão do tempo, porque como o projeto vai ser bem compreendido, já basicamente na primeira apresentação, então dificilmente ele vai voltar para poder fazer alterações. Então isso reflete em tempo para o profissional e também vai refletir em tempo para o cliente, porque a gente consegue uma dinâmica melhor, mas a principal vantagem mesmo é tanto para o profissional quanto para o cliente, que é a questão da compreensão do projeto. Porque quando o profissional ele tem uma ideia bacana e tal, mas essa parte de transmitir essa ideia para o cliente é importantíssima e isso muitas vezes se perde no processo. Então, a gente conseguir transmitir isso para o cliente de uma maneira, digamos que quase 100% como a gente conseguiu imaginar, é de uma satisfação enorme para os profissionais e importantíssimo para o cliente também. Isso tudo reflete num projeto com uma qualidade muito melhor, Agora eu quero saber, me explica, como é que funciona? Desde a planta para o 3D e até a realidade virtual. Então, tradicionalmente, o projeto é apresentado assim, A gente mostra na planta baixa, mostra um ambiente, por exemplo, aqui tem o espaço da piscina. A gente apresenta na planta baixa uma vista de cima, E aqui a gente mostra uma visão, como se fosse uma fotografia. Isso já ajuda um pouco na compreensão
do cliente. Só que aí, usando a realidade virtual, a gente vai além disso e consegue transmitir sensações que ele talvez não consiga sentir olhando apenas a imagem ou uma fotografia, né? Agora, Rafael, me explica realmente como é que funciona esses óculos na realidade virtual. Assim, nós estamos trabalhando com ele há 1 ano, né? E aí tudo é um processo de aprimoramento, né? Esse aqui é o óculos que a gente utiliza. A gente faz o projeto, certo? Faz a imagem 3D e aí transforma ele em realidade virtual por um plugin chamado, né? Chamado V-Ray. E aí com esse plugin a gente faz uma edição de vídeo e consegue transformar ele em um vídeo para a realidade virtual, né? Certo? E aqui é o box, chama VR Box. E aí ele tem um compartimento onde a gente coloca o celular e aí encaixa e aí coloca os óculos. Mas existe, tipo, disso aqui para cima, existem óculos mais avantajados, onde a qualidade da imersão é melhor. E é isso. Acho que é a prática para você sentir o ambiente, como é que vai funcionar. Vamos lá, porque agora eu tô curiosa, viu? Vamos lá. Aprenda agora um pouco sobre os projetos comerciais e as suas características com a arquiteta Maria Hora. Nós vamos saber um pouco mais sobre projetos comerciais aqui com a arquiteta Maria Hora. Maria, boa tarde. Me fala, como é que começa, né, esse projeto comercial? Boa tarde, Tássia. Obrigada. Prazer estar aqui. Os projetos comerciais hoje exigem um diferencial enorme, né? A cidade está em expansão, Aracaju está crescendo demais e no ramo específico que a gente vai tratar hoje de alimentação, são muitas opções. Então, o empresário precisa realmente se diferenciar e ter um projeto, um conceito formado, bem elaborado para conseguir se diferenciar no mercado. Agora, qual a importância do profissional, né, do arquiteto, na hora de ter esse projeto comercial? Então, o arquiteto começa bem no iniciozinho, né? Já identificando com o cliente se aquela pegada é interessante, se o local atende às expectativas e aí, em um casamento entre o que vai servir, a música, o cheiro, o projeto, tudo tem que ser uma conversa única para a experiência do cliente ser única em cada espaço. Então, tudo é pensado com muita cautela, lá desde o início, desde a concepção de layout propriamente dito e de funcionalidade, de atender a tomada, de se preocupar com aberturas em uma cozinha, por exemplo, para que os grandes equipamentos entrem, saiam, deem manutenção. Então, é uma longa jornada até a gente chegar no final, no uso de fato. Maria, agora na questão de decoração desse empreendimento, o que o arquiteto pode colocar para esse empreendimento ser diferente e sobressair no mercado? Então, dentro daquela linha de conceito que eu falei, o que acontece? O cliente vive uma experiência, né? Então, uma das primeiras escolhas que a gente dialoga com o cliente é a temática. O que vai ser servido? Vai ser servido sushi? É um restaurante japonês? Então, essa já é a pegada. É um restaurante japonês. Quem é o público-alvo? Qual é o padrão? Aí eu entendo o nível de sofisticação que eu quero dar àquele ambiente. Entender o nível de investimento do cliente para a gente saber, eu posso ar-condicionar, eu não posso, tem que funcionar uma ventilação natural, o que é que de elemento externo eu posso explorar, está na beira de uma praia, eu preciso trazer vegetação. Então, normalmente eu giro em torno de uma temática. A gente define essa temática e a partir daí a gente pega todos os elementos, a gente faz uma moldboard, como a gente chama, escolhe todos os materiais, cores e em cima disso daí a gente começa a trabalhar cada ambiente. Do vasinho que
vai ser colocado na mesa, a decoração do banheiro, o estudo do bar, do balcão, do fardamento. A gente gosta de conversar e opinar com o pessoal que faz essa identidade visual, porque é toda uma equipe envolvida, multidisciplinar, não só o arquiteto e o proprietário, para fazer acontecer um projeto bacana. Agora, com relação ao empreendimento, Maria, você orienta ao cliente ao tipo de material que ele deve utilizar na questão, por exemplo, se for um local alugado, né, para ter essa parte rentável também do projeto? Com certeza, essa foi uma pergunta bem pertinente. O que é que acontece? O tipo de material, o tipo de projeto é todo influenciado pelo investimento que o proprietário quer fazer. Então, uma das primeiras conversas que a gente tem que ter no escritório é quanto você tem para investir. E esse investimento, logicamente, não é só na reforma, é equipamento que toma uma boa parte, uma boa parte desse investimento, é fardamento, é produto para iniciar a loja. Então, o que é que a gente faz? Primeiro, esse ponto comercial é do cliente ou é alugado? Se é do cliente, é um projeto que a gente vai conceber algo mais atemporal, produtos de uma qualidade melhor, um tipo de piso, um tipo de acabamento que dê o mínimo de preocupação de manutenção para ele a longo prazo, né? E quando é algo comercial em um ponto que é alugado, às vezes de contrato de 3, 4, 5 anos, não faz sentido algum o empresário fazer um investimento em um piso maravilhoso, revestir paredes todas, enfim, fazer um revestimento de algo que é para 20 anos em um ponto que ele tem um contrato muito curto, né? Então a gente orienta, é uma base mais simples, digamos, e a gente investe no que esse empresário, caso desista, caso não consiga renovar esse contrato, possa levar para um outro espaço, né? No ramo alimentício dessa obra, qual é a preocupação da gente? Existe uma renovação natural, é preciso, a gente percebe nos restaurantes, nos bares, a gente percebe que anda e vira, existe uma reforma, existe uma mudada, porque o público, Aracaju é uma cidade pequena ainda, o público é o mesmo, então ele pede essa renovação, né? Então, meio que a gente trabalha com uma pegada mais uma maquiagem, itens de decoração mesmo, tá? E aí esse equilíbrio é feito junto com o cliente para ver o que de fato vale a pena investir.